Mano, imagina o seguinte: três homens, três épocas diferentes, uma única coisa em comum. Nenhum deles precisavam de academia para ter o corpo que tinha. Nenhum deles tomava nenhum tipo de suplementação. Nenhum deles tinha personal trainer. Qualquer um dos três colocaria a maioria dos homens de hoje em dia no chinelo, sem esforço. Durante os últimos 60 anos, houve uma grande perda na masculinidade e na formação de homens viris. Nos últimos 20 anos, essa perda se agravou de forma gigantesca. E o que aconteceu? Basicamente, não foi tudo de uma vez. Foi uma queda progressiva, em etapas, que a ciência está começando a medir agora com mais precisão. E hoje eu vou te mostrar essa queda em três atos diferentes. O primeiro, o homem que caçava mamutes. O segundo, o cowboy, os nativos americanos, os últimos homens selvagens do ocidente. E o terceiro, o seu avô na roça, que fazia filho depois dos 60 e tinha testosterona que os seus filhos nunca vão conseguir atingir. E por fim, o homem atual. E o que ainda é possível recuperar para que nós nos tornamos a verdadeira versão de um homem masculino com alta testosterona e virilidade. Para entender o que nós perdemos, primeiro a gente precisa começar pelo começo. E sim, eu vou falar assim porque eu quero. E não no início da história escrita, mas no início do homem. Por aproximadamente 2 milhões de anos, o gênero que é conhecido como Homo viveu sob uma pressão seletiva que não tem equivalente na história da Terra. Sobreviver sem nada além do próprio corpo, sem ferramenta sofisticada, por uma boa parte de tempo, sem fogo controlado nos primeiros milhões de anos, sem agricultura, sem estoque, sem médico, sem rede de segurança de nenhum tipo. E nesse ambiente, uma lei operava com perfeição brutal. O homem fraco ele morria antes de se reproduzir, não como metáfora, mas como uma seleção que operava de forma natural o tempo todo. O homem que não conseguia correr por horas atrás de uma presa, sua família não se alimentava. O homem que não conseguia carregar uma carcaça de centenas de quilos por quilômetros, ele apenas desperdiçava essa caça. O homem que não tinha força, resistência e agressividade suficiente para defender o seu grupo contra predadores e tribos rivais, ele não chegava até a meia-idade. O homem, se fosse possível que existisse um homem com um espermatozoide de baixa qualidade, esse homem não passava descendência. Durante milhares de anos, de gerações consecutivas, esses filtros que eu citei, eles eliminaram os fenótipos fracos, e eles preservavam os robustos. E o resultado foi um corpo masculino que nenhum ser humano vivo hoje consegue replicar sem intervenção farmacológica. E os nossos ossos, eles provam justamente tudo isso. Tudo isso que eu estou te trazendo não são especulações. Existe um estudo publicado na PNAS em 2015 que ele usou tomografia computadorizada para medir a densidade óssea trabecular de esqueletos humanos e ele abrangeu milhares de anos de evolução. O resultado ele foi categórico. Apenas os seres humanos modernos recentes eles apresentam densidade óssea trabecular baixa. Todos os hominídeos pré-holoceno, que são os antes da agricultura, tinham uma densidade óssea comparável a primatas não humanos. E isso é assustador, mano. Homens que têm a capacidade de ter uma densidade óssea de qualquer outro primata não humano. E isso é significativamente muito maior do que qualquer ser humano vivo hoje. A altura média do homem paleolítico superior europeu era de aproximadamente 174 centímetros, maior do que a média do homem europeu no século XIX. E depois de 10 mil anos de agricultura, nós observamos as inserções musculares nos ossos fossilizados mostram os pontos aonde o músculo se prende aos ossos, que são marcadores diretos de força e massa muscular, e nós observamos que em esqueletos paleolíticos essas inserções são pronunciadas, profundas, rugosas, que são marcador direto de força e massa muscular. Porém, nos esqueletos modernos, nós observamos que são lisas e quase ausentes. E nós já falamos aqui nesse canal, mas o que eles comiam através das análises de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, é observado que tudo indica que o homem paleolítico superior era o principal no topo de predador na cadeia alimentar. Em outras palavras, a proteína animal era a fonte dominante da nutrição desse homem. Em todos os indivíduos foi documentado isso, sem exceção. E o cardápio ele incluía animais que não existem mais, então mamute, aurochs, bisões, cervos gigantes, e comiam principalmente o animal inteiro, o que é observado quando você observa um leão, por exemplo, na caça. Ele busca comer toda a parte de dentro do animal, que é a parte mais nutritiva, deixando o restante da carne, que são mais músculo e gordura, justamente para as outras presas. E esse homem primata, ele não sabia o que era uma endocrinologia, mas ele vivia exatamente como o seu sistema hormonal precisava que ele vivesse. E aí nós avançamos um total de 10 mil anos. Agora a agricultura já existe, as cidades já existem, a civilização já se estabeleceu na maior parte do mundo, mas em um lugar do planeta, durante um breve período de uns 30 a 40 anos do século XIX, sobreviveu algo que o resto do mundo já tinha perdido, que era o homem que vivia pelo corpo. A fronteira americana,
que nós conhecemos como Far West. E os dois protagonistas dessas histórias são radicalmente diferentes em cultura, língua e visão, só que eles trazem uma biologia idêntica em um aspecto fundamental. Ambos eram máquinas físicas forjadas pela necessidade diária. De um lado nós tínhamos o que era conhecido pela história como o cowboy, que hoje nós observamos que vai se perdendo, mas que no Brasil predominou muito, são os rancheiros, os que trabalham com gado. O cowboy, ele acordava sempre antes do sol, sem alarme, porque o gado dele não esperava. Ele montava a cavalo por 10, 12, 14 horas por dia em um terreno hostil, planícies abertas, cânions, rios e manejava animais de centenas de quilos, laçando, derrubando, marcando. Dormia no chão, com a cela como travesseiro, sob qualquer temperatura. Comia o que tinha, e o que tinha, normalmente, era carne, que era conhecida como jerk, ou carne seca defumada, misturas de gordura de animal com carne seca, e assim como o anterior, sem óleo vegetal, sem ultraprocessada, zero exposição a plástico, fitalato, bisfenol, homens extremamente ativos, que caminhavam horas e horas por dia, que se expunha ao sol durante todo o período da sua vida, durante todos os seus dias. Zero luz artificial depois do pôr do sol, zero luz artificial presente na vida dele. E a jornada física diária desses homens produzia o equivalente a dezenas de séries de agachamento, remada, supino, sem que ele soubesse o que era nenhum desses exercícios. Do outro lado, nós tínhamos os índios americanos, os nativos americanos, do outro lado da fronteira. Estava lá literalmente um homem que vivia em condições ainda mais próximas dos nossos ancestrais paleolíticos, povos da planície, que eram chamados de Comanche, Sioux ou os Apaches. Eles eram caçadores de bisão a cavalo. O Comanche, em particular, foi documentado por antropólogos e viajantes do século XIX como o melhor cavaleiro que o mundo ocidental jamais havia visto. Não como exagero, mas como uma descrição funcional de uma habilidade que foi desenvolvida desde a infância, através de um treinamento diário. A caçada ao bisão era um sprint a cavalo, arco e flecha em movimento, ao lado de um animal de 800 quilos que podia te matar. A dieta deles era o bisão inteiro, o fígado cru consumido imediatamente após a caça. O troféu do caçador era esse, poder comer o fígado cru depois da caça, o que fornecia algo rico em vitamina A pré-formada, coenzima Q10, ferro M. E aí eles consumiam tutano, a língua, o coração. O consumo de grãos era quase insignificante. Alta proteína, alta gordura animal, carboidrato sazonal de frutas e raízes. E o que a ciência ela diz sobre os homens que vivem assim? Um estudo publicado no PMC em 2013 pela Universidade da Califórnia de Santa Bárbara, conduzido por Ben Trouble e Michael Gervin, analisou esses Tissimani, que era um povo caçador, que eram conhecidos como horticultor da Bolívia, que ainda vive de forma similar ao que os cowboys e índios viviam no século XIX. E o achado mais relevante, os homens Tissimani, eles não apresentam declínio de testosterona com a idade. Ao contrário dos americanos industrializados modernos, que vêm declinando depois dos 30 anos 1% ao ano. E então, o homem Tissimani, quando completa seus 60 anos, tem basicamente o mesmo nível de testosterona que ele tinha quando tinha 30 anos. E o mecanismo identificado é a atividade física diária de forma consistente, a ausência de exposição a disruptores endócrinos, ou seja, óleo de soja e óleos ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, plástico, e um sono que era sincronizado com o ciclo do sol. E tem mais. Homens com um trabalho físico extremamente pesado. Estudos mostram que homens que têm trabalho físico pesado têm testosterona consistentemente mais alta do que homens que trabalham sedentário. Um estudo publicado pelo Legacy Research encontrou que homens que levantavam ou moviam objetos pesados regularmente no trabalho tinham concentrações de testosterona em uma média de mais de 510 nanogramas por decilitro, enquanto homens sedentários no trabalho tinham valores menos do que 400 nanogramas por decilitro. Uma diferença de aproximadamente 20% apenas pelo fato de ter uma atividade física laboral diária. Todos esses povos que nós citamos não sabiam o que era testosterona, mas viviam um estilo de vida que produzia mais testosterona em quantidade e qualidade do que qualquer homem em 2026 consegue tomando uma dose de TRT toda semana. E por fim, o último dos homens. Chegamos no ato mais próximo de nós. Talvez o seu avô ou o seu bisavô. Talvez seja alguém que você conheceu pessoalmente ou não. O homem que acordava às 4 da manhã para ordenhar a vaca antes do sol nascer. Que passava o dia todo na roça com enxada, machado, foice ou arado. Fazia sol, fazia chuva, frio ou calor. Ele carregava saco de 60 quilos nas costas, em terreno irregular. Ele puxava boi na mão, cortava madeira, cavava poço, construía cerca, castrava animal, abatia animal. Ele comia o que produzia. Carne de animal criada solto no pasto, ovo caipira, leite cru da vaca, banha de porco no feijão, toicinho defumado, farinha de mandioca, fruta do quintal. Não consumia óleo de soja, não consumia margarina, não consumia ultraprocessada. Não sabia o que era fitalato nem bisfenol. Ele dormia junto com o sol, acordava junto com o sol. Não tinha luz azul depois das 19. O pico de GH noturno acontecia integralmente todas as noites nesse homem por décadas, durante sua vida inteira. E esse homem,
Esse homem que não sabia o que era academia e nunca tomou um suplemento, tinha testosterona que um endocrinologista mais bem equipado no nosso momento atual teria dificuldade de replicar artificialmente. E algo documentado, porém que se tornou extrema raridade nos dias de hoje, mas que era padrão nessa geração. Homens de 60, 65, 70 anos que geravam filhos em momentos que hoje em dia é considerado loucura e extraordinária, mas era normal, era a vida, era a saúde do homem. Era o resultado previsível de um sistema hormonal que não foi destruído pela exposição de disruptores endócrinos, sedentarismo, sono fragmentado e dieta inflamatória crônica. A fisiologia masculina não foi projetada para falhar aos 45 anos e a sua testosterona cair 1% depois. Ela foi projetada para funcionar em intensidade decrescente, porém funcional, e por décadas. E você deve morrer conseguindo andar, pegar peso e se mover com extrema qualidade. Porém, o que mudou não é o genoma, mas o ambiente desse homem. Um estudo ele compilou faixas normativas de testosterona total e mostrou que homens de 70 anos podem ter testosterona total entre 248 a 885. É uma diferença enorme de um para outro e que depende quase inteiramente de fatores ambientais, comportamentais e não de genética. O homem de 70 anos da roça, sem sedentarismo, sem ultraprocessado, sem plástico, sem estresse crônico do chefe chato, do trânsito, que dorme junto com o sol, ele está nesse topo. Ele envelhece com 70 anos e 800 de testosterona. Agora, o homem de 70 anos moderno, que vive na cidade, sedentário, com dieta industrializada, se expondo a décadas de disruptores endócrinos, que dorme mal, se estressa cronicamente, ele está na base ou abaixo dela. Tem 200 ou menos de testosterona. São os mesmos 70 anos, só que são corpos totalmente diferentes. E aí chega a modernidade industrial. E essa modernidade ela não veio de uma vez, ela veio em etapas. Eles foram tirando pedaço por pedaço do ambiente que sustentava essa masculinidade. Em 1950 foi criado os óleos vegetais industrializados, substituindo a gordura animal pela margarina, pelo óleo de soja. E aí começou a supressão hormonal através do consumo de pulfas oxidados. Entre 1960 a 1970 começou uma produção massiva de plástico, BPAs, fitalatos, começando a contaminar as embalagens, a água, os alimentos. E aí começou o início da castração química silenciosa nos homens. Nos anos de 80, o trabalho físico foi sendo substituído pelo escritório, e o corpo masculino foi perdendo o sinal de necessidade da força pela primeira vez na história da espécie. 2000, internets e telas, sono fragmentado, atrasado se tornando normal. O pico hormonal noturno foi sendo suprimido sistematicamente pela primeira vez em 300 mil anos de história do Homo sapiens. De 2010 até hoje, nós vivemos através de redes sociais, estresse crônico, sem solução. O cortisol vive elevado, o nosso eixo HPG foi suprimido cronicamente. E o resultado de cada uma dessas etapas foi medido. Em 2007, um estudo feito pela Universidade de Massachusetts, com mais de 1.700 homens acompanhados entre 1987 e 2004, mostrou algo perturbador para a endocrinologia masculina moderna. Um homem de 60 anos em 89 tinha testosterona significativamente mais alta do que um homem de 60 anos em 95, 6 anos depois. E esse homem de 95, que já tinha perdido a testosterona, com os mesmos 60 anos, agora, em 2004, ele tinha muito menos testosterona. Então, de 89 para 2005, 6 anos depois, o homem de 60 anos tinha perdido muita testosterona. De 95 a 2004, mais testosterona ainda. E não estamos falando de envelhecimento individual. Nós estamos falando de uma queda geracional, independente da idade. Hoje, os jovens têm a testosterona. Um cara de 20 anos, 18 anos, tem a testosterona que um homem doente e velho desse mesmo ano. Então, hoje, se você pega um velho que se alimenta mal, que vive estressado, vive doente, com 70 anos, ele vai ter os seus 300 de testosterona. E hoje, se você pega um jovem de 20 anos, ele vai ter os mesmos 300 desse velho doente. Um dado mais assustador foi feito por uma meta-análise publicada no Human Reproduction, 2023, conduzida com dados de 1973 até 2018, encontrou uma queda de 51,6% na concentração de espermatozoide em homens de todo o continente. Mano, isso é assustador, cara. De 73 a 2018, caiu a concentração de espermatozoide nos homens em 51,6%. E isso, depois dos anos 2000, acelerou ainda mais. E o pesquisador ele foi direto. Temos um problema sério nas mãos que, se não for mitigado, pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. A força de preensão dos homens caiu 20% nos últimos 30 anos. E, mano, não tem como não dizer isso. Está acontecendo uma castração química documentada. A quantidade de bisfenol presente na urina de pelo menos 90% da população americana testada já se mostra presente. Homens com metabólitos de fitalatos no quartil mais alto têm testosterona aproximadamente 12% mais baixa do que os que não têm essa exposição. E por fim, mano, nunca na história o homem teve mais informação e acesso sobre saúde do que nós temos agora.
Aplicativos, exames, podcasts, vários coaches na internet, personal trainer, suplemento, academia, enfim. Cada vez mais o nicho da saúde vem crescendo. E os marcadores vão caindo, porque a informação sem mudança de ambiente não resolve nada. Enquanto você toma whey em copo de plástico, dorme com o celular do lado da cama, às 2 horas da manhã, porque você ficou rolando Reels, e você come coxinha com Coca-Cola e vai dormir todo inflamado, estressado com o seu trabalho, com a sua rotina. Seu avô que nem sabia o que era testosterona, seu bisavô que não fazia ideia de como cuidar da sua testosterona, mas fazia tudo certo sem saber, encerrava a vida feliz com vitalidade e saúde. Porém, a chance de você conseguir fazer o mesmo hoje é muito pequena. E quanto mais você demora para fazer isso, quanto mais tempo você leva para cuidar da sua saúde, mais longe isso vai ficando e mais difícil isso vai ficando. Porém, o melhor dia para mudar e recomeçar é hoje. E é por isso que eu criei esse canal, é por isso que eu ensino sobre, é por isso que eu tento conscientizar você que se você vive o estilo de vida primitivo que o seu avô vivia, que o seu bisavô vivia, você vai ter saúde de verdade. O seu avô, ele se movimentava todos os dias carregando peso, sem saber que ele precisava fazer isso. Ele dormia junto com o sol. Ele comia animal de qualidade, carne vermelha, ovos, fígado, tutano, gordura animal. Ele não tinha medo de tomar sol. Ele nem sabia o que era protetor solar, mano. E esses homens, eles conseguiam sentir na pele o que era verdadeiramente ter a sua saúde em dia e ter os seus níveis hormonais em dia. Verdadeiramente ser um homem de verdade, sem precisar da satisfação do que era ser homem. E hoje, mano, você não vai caçar mamute, você não vai viver igual um faroeste. Talvez um dia você possa acordar às 4 da manhã para ordenhar a vaca, cuidar da sua fazenda, se for a tua vontade. Mas você pode, com o conhecimento que hoje nós temos sobre saúde, recriar os sinais biológicos que esses corpos eles produziam naturalmente. O seu ancestral fazia por necessidade, por sobrevivência. O seu avô fazia porque era necessário, era a vida dele. Só que você pode replicar isso por escolha própria. E essa é a única vantagem que você tem sobre todos eles, é que hoje você tem mais recursos, você tem mais conhecimento, você tem mais oportunidades e você pode replicar isso na sua vida sem a necessidade de sobrevivência que eles tinham. E isso te traz muito mais vantagem. E mano, e é exatamente isso, tudo que eu dissequei nesse vídeo, os 3 atos, tudo sobre esses conceitos, o mecanismo de queda e principalmente como reverter tudo isso que está acontecendo com o homem moderno, que eu estruturei dentro da Primal Academy. A Primal Academy é o protocolo completo para você transformar e mudar definitivamente tudo o que está acontecendo com o homem moderno. Na Primal você vai aprender como que você deve comer, como você deve treinar para ser verdadeiramente funcional e não ser um cara com shape de academia, mas que na vida real não funciona. Como desinflamar o seu corpo, como acabar com as espinhas, como acabar com a calvície, como otimizar seu intestino, como ter uma testosterona extremamente alta. Tudo isso baseado nos princípios primitivos, baseado na ciência moderna, que cada vez mais nos mostra que viver de forma primitiva e comer da forma que os nossos avós comiam e a forma exata de treinar, o protocolo para você fazer tudo isso da melhor forma possível, unindo conhecimentos antigos e primitivos junto com a ciência moderna e o que ela nos mostra dentro de um único produto que é a Primal Academy. Lá você vai ter módulo de sono, módulo de hormônio, módulo de exame, treinamento, um aplicativo que monta a tua dieta e seu treino baseado nesses protocolos primitivos e tudo isso que você investe menos do que R$ 30 por mês, mas para que você tenha uma transformação para o resto da sua vida inteira. E eu sempre digo, o maior investimento que você pode fazer na sua vida é investir na sua saúde, porque você encerra a tua vida com dignidade. Então, se fez sentido para você, chamou a sua atenção e você quer fazer parte dessa comunidade, clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado. Nós estamos com um cupom chamado NOVA por essa nova fase desse novo canal. Então aproveita, esse cupom vai se encerrar agora na próxima semana. E é isso, se esse vídeo te clareou, fez sentido, se inscreve nesse canal, deixa o like. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.